Esta é uma edição extraordinária. Eu sou Benita Levine, ao vivo de Tel Aviv. Obrigada por nos acompanhar. Sirenes de alerta vermelho soando mais uma vez em várias partes de Israel, com mais um ataque de mísseis contra centros civis. Mísseis balísticos iranianos foram lançados novamente hoje, várias vezes, incluindo ogivas de fragmentação. Enquanto isso, Hezbollah continua lançando foguetes de curto alcance e drones explosivos a partir do sul do Líbano. Milhões de civis correm novamente para abrigos antiaéreos. Dia 11 da guerra. Os Estados Unidos e Israel bombardearam hoje locais do regime iraniano e infraestrutura-chave, com os ataques aéreos mais intensos até agora, aumentando os riscos para a economia global. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que bloquearia o envio de petróleo do Golfo, a menos que a operação militar conjunta contra o regime seja interrompida. O presidente Donald Trump disse durante a noite que o conflito pode acabar em breve, mas o Irã promete continuar lutando e descarta negociações com Washington. Enquanto isso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu compartilhou essa mensagem recentemente. Estamos no meio de uma campanha contra um inimigo cruel que busca nos destruir. Na Operação Leão Ascendente, desferimos um golpe severo em suas capacidades nucleares e balísticas. Mas, em vez de aprender a lição, o inimigo tentou reconstruí-las e enterrá-las no subsolo, bem fundo, de uma forma que tornasse impossível para nós alcançá-las. Portanto, não havia dúvida de que precisávamos lançar essa campanha, e estamos continuando com ainda mais determinação, graças aos esforços extraordinários de nossos soldados e pilotos. Mas há uma realidade importante que devemos reconhecer. A guerra custa dinheiro, muito dinheiro. É por isso que precisamos aprovar um orçamento especial de guerra, que chega a dezenas de bilhões de shekels, para apoiar o orçamento de defesa e todo o esforço de guerra. É um prazer receber no estúdio nossa correspondente sênior para o Oriente Médio, Ariel Ozaran, e o correspondente sênior, Owen Altman. Obrigada aos dois por estarem aqui. Muitos líderes trouxeram mensagens muito importantes recentemente. Mas eu quero começar com o que acabamos de ouvir de Benjamin Netanyahu. A guerra é cara, o povo sabe disso, mas ela tem um custo financeiro e para a nação. Comente as últimas declarações do primeiro-ministro sobre a operação conjunta. Certo? Custo financeiro para a nação. Benita, me desculpe, mas potencialmente lucro político para Benjamin Netanyahu. Não digo que tudo isso foi motivado por política, mas Netanyahu sabe aproveitar situações para obter lucro político. Por quê? Porque o que Netanyahu basicamente disse é que precisamos reformular o orçamento. Porque no contexto da guerra, obviamente faz sentido. Essa é uma guerra cara e isso afeta os números gerais. Mas ele também, com Bezalel Smotrich ao seu lado, falou outra coisa. Toda legislação controversa será deixada de lado, inclusive o polêmico projeto de recrutar estudantes ultra-ortodoxos da Yeshiva em Israel. Ainda mais polêmico dentro da própria base política de Netanyahu, um ponto de discórdia na direita israelense. Se Netanyahu conseguir chegar às eleições com sua coalizão intacta e sem aprovar o projeto de lei, para ele será um tiro certeiro. Ele vai poder ir para as eleições e, de certa forma, neutralizar essa questão e tentar vencer a eleição desse jeito. O orçamento de Israel deve ser aprovado até 31 de março para o governo seguir no poder. Netanyahu é quem convocará as eleições, que devem ocorrer até o fim de outubro. Mas, pelo menos, se o orçamento for aprovado, e o orçamento for aprovado com consentimento do partido ultra-ortodoxo, Netanyahu desafiou dizendo: "Desafio vocês a se oporem, já que não conseguem aprovar a lei desejada durante a guerra. Assim, ele poderá convocar eleições quando quiser, mais cedo ou mais tarde." Enquanto isso, há um desdobramento em relação ao que está acontecendo agora no Estreito de Hormuz. E há reportagens agora da CNN sobre a atividade iraniana nesse sentido. Donald Trump quase antecipou isso, dizendo: se o Irã colocou minas no Estreito de Hormuz e não temos relatos de que tenham feito isso, palavras dele, queremos que elas sejam removidas e queremos que isso seja feito imediatamente. Correspondente sênior para o Oriente Médio, Ariel Ozaran, parece que algo importante está acontecendo naquele estreito. Sim, algo definitivamente está acontecendo, porque esse é um estreito estratégico que impacta a economia global. Mas o que vimos nos últimos dias foram os iranianos emitindo mensagens contraditórias. Tivemos a Guarda Revolucionária Islâmica, a CGRI,
inicialmente anunciando que fecharam o Estreito de Hormuz, que nenhum navio pode passar. E então tivemos a liderança política do Irã, tivemos o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, que disse à mídia americana justamente ontem que o estreito não está fechado. Simplesmente ninguém está passando porque é uma área perigosa. Quem a tornou perigosa? Apenas um, ou podemos dizer dois, são eles. Os iranianos e os Houthis estão colocando em risco a navegação no Estreito de Hormuz e no Mar Vermelho em outras partes. Ninguém mais está atacando embarcações lá. Os únicos navios que estão sendo atacados nos mares são os navios de guerra iranianos, pela Marinha dos Estados Unidos. Então, quando o Irã diz que não está fechado e que eles não estão fechando, eles estão tentando criar uma negação plausível para si mesmos. Mas daqui para frente estamos vendo que a ameaça da Guarda Revolucionária Iraniana de não permitir que nenhum petróleo seja exportado da região continua. Para o inimigo, que é Israel e os Estados Unidos, ou seus aliados, que basicamente é toda a comunidade ocidental, isso é mais uma vez a Guarda Revolucionária Iraniana fazendo ameaças. Mas aí você tem a liderança política dizendo: não estamos fazendo nada, não temos nada a ver com isso. E passando para a ameaça das minas, isso solidifica a negação plausível do Irã. Isso permite que eles ataquem navios no Estreito de Hormuz, mas sem que pareça que são eles que estão fazendo isso. Então, mais uma vez, o Irã julgando dos dois lados, mas, no fim das contas, o Estreito de Hormuz. E a economia global está sendo ameaçada por uma única parte, e essa parte é a República Islâmica do Irã. Desenvolvimentos realmente preocupantes nesse sentido. E há tantas perguntas sobre o que tudo isso significa para o povo do Irã. Sabemos sobre os ataques militares. Sabemos que ambos os países estão dizendo que são extraordinariamente bem-sucedidos neste momento. Mas há uma mensagem tão interessante de Benjamin Netanyahu há poucos instantes para o povo do Irã. Ele disse nas redes sociais: "Estamos em uma guerra histórica pela liberdade. Esta é uma oportunidade única na vida para vocês removerem o regime dos ayatolás e conquistarem sua liberdade. Juntos com os Estados Unidos, estamos atingindo, abre aspas, os tiranos de Teherã mais forte do que nunca." Essa é a mensagem do primeiro-ministro de Israel, 11 dias após o início desta guerra, preparando o terreno para exatamente o que vai acontecer em solo. Certo, Benita Levine novamente com esta mensagem, que traz partes antigas e familiares, além de novidades interessantes. Não é novidade Benjamin Netanyahu fazer apelos públicos aos iranianos para tentar se conectar com o povo do Irã e pedir para que, em algum momento, eles saiam e deem apoio para derrubar o regime. Ouvimos isso no primeiro dia da guerra, tanto de Netanyahu quanto de Trump, que essa era uma estratégia central da guerra. O regime não seria derrubado pelos Estados Unidos e Israel, mas sim que os Estados Unidos e Israel criariam as condições e passariam um bastão para o povo iraniano, para que houvesse uma revolução colorida no Irã e o regime fosse derrubado. Há alguns elementos novos aqui, especialmente considerando o contexto das últimas 24 horas e todas as questões sobre o momento, que são interessantes. Netanyahu escreve: nos próximos dias, criaremos as condições para que vocês assumam o seu destino. Benita, colocando um prazo nisso, não semanas, mas dias, destacando o cronograma. Embora ele já tenha dito no início da guerra que isso ocorreria, agora há uma noção de tempo e sensação maior de iminência. E Netanyahu acrescenta: quando chegar a hora certa, que se aproxima rapidamente, passaremos a tocha para vocês novamente. Ele indica explicitamente que haverá um momento para os iranianos irem às ruas. O contexto, Benita, foi o discurso de Donald Trump ontem à noite, horário de Israel, dizendo que a guerra está mais perto do fim do que do início. Usando o tempo passado em partes do discurso, o que deixou alguns em Israel nervosos sobre as intenções de Trump. Netanyahu aqui pode estar tentando alinhar o cronograma com o Trump. Ou pelo menos ser capaz de fazer isso, dizendo aos iranianos que isso aconteceria em alguns dias, dentro de poucos dias. Senhores, fiquem conosco. Ainda há muito para discutir sobre o custo da guerra. Meio Pentágono está dizendo que 140 militares americanos ficaram feridos desde o início da guerra, com o porta-voz iraniano Sham Parnell dizendo que a grande maioria desses ferimentos foi leve.
e mais de 100 soldados já retornaram ao serviço. No entanto, 8 militares estão atualmente listados como gravemente feridos. Os números oferecem o primeiro panorama mais amplo sobre o impacto nas forças dos Estados Unidos após ataques retaliatórios com foguetes e drones lançados pelo Irã. Esses ataques também mataram 7 soldados americanos no Kuwait e na Arábia Saudita desde o início do conflito. Para mais informações, vamos ao vivo com o nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, diretamente da Casa Branca, em Washington. Então, Mike, acabamos de ouvir esses números atualizados divulgados pelo Pentágono. Estamos falando aqui no estúdio sobre o custo da guerra. E a grande questão é quando essa guerra vai acabar. Pete Hegseth disse que será no cronograma do Zoiro, Estados Unidos. Ele também disse que não vai acabar até que o inimigo seja totalmente e decisivamente derrotado. Quais são as últimas informações que você está recebendo aí? Bem, Karoline Levitt, a porta-voz da Casa Branca, falou com a imprensa há pouco tempo aqui na Casa Branca. Não apresentou nenhum tipo de cronograma atualizado, mas insistiu que os Estados Unidos estão a caminho de vencer esta guerra. Ela confirmou em grande parte o número que o Pentágono divulgou oficialmente depois, de 140 soldados feridos, e disse que a maioria deles já havia retornado à ação, o que o Pentágono confirmou posteriormente. Enquanto isso, a Casa Branca segue apresentando fatos e números sobre os sucessos da guerra até agora. Sobre o número de mísseis balísticos que foram desativados, sobre o número de navios da Marinha iraniana que foram afundados, sobre a diminuição e a taxa de mísseis que estão sendo lançados agora. Esses dados precisam ser acompanhados, como você disse, de outros fatos e números. O lado mais sombrio quanto ao número de militares mortos e feridos, além do custo da energia e do petróleo. Pouco antes de Levitt assumir o púlpito hoje, o secretário de Energia Chris White, de forma um tanto inexplicável, publicou um tweet dizendo isso. Escoltas dos Estados Unidos a navios e petroleiros no Estreito de Hormuz haviam começado, o que pode ter um efeito imprevisível nos mercados de petróleo. Ele apagou esse tweet pouco tempo depois. Levitt observou isso em sua coletiva de imprensa, mas não explicou o que levou a essa desinformação ser divulgada naquele momento crítico pelo secretário de Energia. Mesmo assim, os preços do petróleo continuam subindo. O governo Trump insiste que tem um plano, incluindo suspender temporariamente, segundo eles, as sanções ao petróleo russo para tentar colocar mais petróleo no mercado. As escoltas no Estreito de Hormuz estão sendo consideradas, mas ainda não foram colocadas em prática. E há outras opções sendo consideradas pelo governo Trump, incluindo potencialmente a liberação de algumas reservas globais em conjunto com outros países. Mas, novamente, o sucesso está sendo divulgado, enquanto o outro lado da guerra chega cada vez mais à Casa Branca, e sendo necessário prestar contas também pelo que está acontecendo do outro lado. Mike, esperava-se que Steve Witkoff e Jared Kushner visitassem esta semana. Talvez seja possível entender por que eles não vieram. Mas agora estamos sabendo que Steve Witkoff pode estar no país na próxima semana. Depois de adiar a viagem desta semana, o que você está sabendo? O que se espera? O próprio Witkoff disse em uma entrevista hoje que espera estar em Israel na próxima semana. Mas, novamente, a situação é tão instável, está tão em constante mudança, que algo que está sendo planejado para alguns dias à frente pode mudar. Quero dizer, a gente vê como as coisas acontecem, então não devemos exatamente ficar esperando por ele na pista do Ben Gurion ainda. Mas com Witkoff presente ou não, isso não muda como as coisas vão seguir daqui para frente. Obviamente há uma coordenação intensa entre o lado americano e o lado israelense. Parece haver, eu não chamaria de tensão, mas sim discordâncias entre os dois sobre certas missões e sobre como a estratégia deve ser conduzida, potencialmente sobre a duração da guerra. O lado americano parece mais ansioso, de certa forma, para encerrar as coisas, ou pelo menos dar a impressão de que o fim da guerra está próximo. Enquanto isso, o lado israelense diz, não, nem estamos perto.
Temos um banco de alvos para atingir e vai levar semanas para chegar lá. Isso pode virar tema de conversa para Witkoff e sua equipe, caso ele vá a Israel. Mas, por enquanto, novamente, essas coisas são secundárias diante das questões maiores e mais amplas da guerra. E, aliás, o Congresso não pode deixar de ser mencionado. Crescem os pedidos por audiências públicas, com o secretário Rubio e o secretário de Defesa Hagsev sendo chamados a testemunhar sob juramento. Richard Blumenthal, senador democrata influente, afirmou hoje após uma reunião fechada que ficou com essa impressão. Tudo indica que tropas terrestres serão necessárias para cumprir a missão estabelecida pela Casa Branca. No entanto, obviamente essa informação é confidencial e ele não entrou em mais detalhes sobre isso. Mas agora estamos ouvindo cada vez mais da capital que eles querem mais respostas, não apenas do lado democrata, mas também do lado republicano. Além de todas as últimas novidades da Casa Branca. Como sempre, muito obrigada à correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wagenheim, em Washington. Obrigada, Mike! Agora, um memorial foi montado em Tel Aviv para os soldados americanos mortos durante a atual guerra com o Irã. Passantes têm parado na Praça Dizengoff para prestar suas homenagens, fazendo 1 minuto de silêncio e depositando flores em frente às fotos dos soldados. Uma placa no local diz: "Para os heróis americanos, sua coragem e dedicação não serão esquecidas." Soldados da reserva do Exército dos Estados Unidos atuavam na logística quando um drone atingiu o centro de comando no Kuwait, um dia após os Estados Unidos e Israel lançarem sua campanha militar conjunta contra o regime iraniano. Acho incrível, é uma boa ideia. Ambos os países estão lutando juntos contra o inimigo comum e eu acho realmente bonito ver a solidariedade entre as pessoas. E eu concordo que aquelas pessoas estavam lutando pelo mesmo motivo que estamos lutando agora. Pelo mesmo motivo. Isso. Meu namorado e vários amigos estão no exército agora. E eu gosto muito disso. Este memorial americano para o soldado americano que morreu nesta guerra é muito, muito emocionante. Para mim, eu sinto quase a mesma emoção que sinto pelos soldados israelenses mortos. E eu acho que é muito... Eles merecem isso. Eles merecem esse memorial porque são realmente importantes para nós. Eles nos ajudam muito. E eu realmente estou feliz com isso e me sinto muito, muito bem que esse memorial para os soldados americanos tenha sido feito. Um sentimento realmente comovente. Vamos analisar a avaliação militar israelense recente, que indica que cerca de metade dos mísseis balísticos iranianos lançados contra Israel na guerra atual tinham ogivas de bombas de fragmentação. Essas ogivas dispersam dezenas de submunições explosivas menores por uma ampla área, espalhando-se por um raio de aproximadamente 10 quilômetros. Autoridades militares dizem que os sistemas de defesa aérea de Israel têm sido eficazes na interceptação de muitos dos mísseis, mas ressaltam que nenhum sistema de defesa é completamente infalível. Na segunda-feira, 2 pessoas morreram quando uma munição cluster atingiu um canteiro de obras no centro de Israel. O comando da Frente Interna das Forças de Defesa de Israel afirmou que mísseis iranianos têm visado centros populacionais, locais militares e infraestrutura crítica nos últimos dias. No entanto, os ataques consistiram, na maioria das vezes, de um ou apenas alguns mísseis por vez. Isso indica que o Irã pode estar tendo dificuldades para lançar ataques maiores e coordenados. Para aprofundar o tema, recebemos a analista de segurança Yaakov Lapin, apresentadora do podcast A Avaliação de Lapin. Yaakov, é bom ver você. Fale para nós sobre o sucesso das operações militares israelenses até agora, que claramente prejudicaram as capacidades iranianas. Qual é a sua avaliação? O sucesso, ou devo dizer, a avaliação provisória desta operação, aponta realmente para um número impressionante de conquistas operacionais. Nem sempre ouvimos falar delas porque você está na frente interna. Enfrentamos ameaças reais, como munições de fragmentação com um raio de 10 quilômetros e sirenes. Estamos claramente sob ataque aqui. Mas o que acontece no Irã é, na minha opinião, história militar.
E parece que estamos com um problema nessa conexão. Agora voltamos ao estúdio e retornaremos a Yakov mais tarde na transmissão. Quero seguir com nossa correspondente sênior do Oriente Médio, Ariel Ossaran, sobre o tema em discussão: a capacidade do Irã de atacar locais civis e o fato de que Israel e os Estados Unidos juntos claramente reduziram a capacidade do Irã de fazer exatamente isso. Sim, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, divulgou os números. Ela disse que os lançamentos de mísseis balísticos caíram 90% e os lançamentos de drones caíram 85%. Isso não conta toda a história, mas uma parte significativa dela. Ou seja, ataques aéreos contínuos dos Estados Unidos e de Israel contra capacidades de lançamento, depósitos de armas e os próprios operativos que lançaram os mísseis. Tudo isso degradou significativamente a capacidade do Irã de lançar ataques no ritmo e na intensidade que eles gostariam. Agora estamos nos aproximando do 12º dia desta guerra. E se compararmos com toda a guerra de 12 dias em junho, estamos em uma situação completamente diferente agora. Com relação à degradação das capacidades de lançamento de mísseis balísticos do Irã, tanto contra Israel quanto contra outros países da região. Dito isso, ainda assim continua sendo muito importante que as pessoas sigam as orientações da Defesa Civil. E, obviamente, se houver uma sirene, que procurem um abrigo o mais rápido possível. Fique conosco, continuamos com nossa cobertura porque o Kremlin afirma que as propostas do presidente Vladimir Putin para ajudar a mediar a guerra com o Irã ainda estão em aberto. Moscou diz que ofereceu várias opções de mediação desde o início da crise, mesmo antes da fase militar começar. Os comentários foram feitos um dia após o presidente russo conversar por telefone com Donald Trump, compartilhando propostas para encerrar rapidamente o conflito. Trump disse que Putin quer ser útil, mas acrescentou que a Rússia poderia ser mais útil encerrando sua guerra na Ucrânia. Moscou tem um tratado de parceria estratégica com Teherã e condenou a campanha militar dos Estados Unidos e de Israel contra o regime. O enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, disse mais cedo à CNBC que autoridades russas disseram a Trump que não compartilharam informações de inteligência com o Irã durante a guerra. Então, para mais informações, recebemos Piotr Curzon, ex-oficial da ONU, especialista em geopolítica e apresentador do podcast Global Gambit no YouTube. Muito obrigada pelo seu tempo. A Rússia diz que as propostas de mediação de Vladimir Putin para a guerra do Irã ainda estão em aberto. Quão seriamente alguém pode levar a oferta de Moscou para intermediar o fim desse conflito? Vladimir Putin parece já estar ocupado com sua guerra de 4 anos contra a Ucrânia. Sim, está. Obrigado por me receber e ao Mark. Assim como Trump parece afirmar que ele é o pacificador ou o presidente das guerras eternas, Putin também parece estar tentando se posicionar como um pacificador no Oriente Médio, apesar do que ele faz diariamente contra a Ucrânia. Agora, acho que há alguns motivos para isso. Primeiro, Putin se beneficia do aumento nos preços do petróleo. Mas vou falar sobre isso mais especificamente em um segundo, porque há um benefício de longo prazo que ele está tentando negociar. Acho que também se trata de imagem. A Rússia quer ser vista como um ator importante. E claro, seria imprudente talvez subestimar a Rússia, dado seu arsenal nuclear ou simplesmente seu tamanho. Algumas pessoas afirmam que isso é exagerado, mas Putin basicamente quer garantir que a Rússia continue sendo um ator ativo no Oriente Médio. Eles perderam com a mudança de governo na Síria, com o Irã sendo severamente enfraquecido e, de modo geral, por causa do foco da Rússia na Ucrânia, a capacidade da Rússia de projetar poder foi severamente diminuída. Então, Putin gosta de se posicionar como mediador. Ele faz média com as multidões que acham que ele é o lado certo na guerra. Na Ucrânia, assim como na África ou em partes do sul da Ásia, talvez. Ele sabe que tem uma relação única com Trump, que ele espera poder usar a seu favor a longo prazo. Bem, está claro como ele pode se beneficiar. Mas se ele fosse mediar, que tipo de influência Moscou realmente tem sobre o Irã? E isso poderia se traduzir em influência real no campo de batalha ou na mesa de negociações?
A Rússia não tem tanta influência sobre o Irã quanto você poderia esperar. O relacionamento deles é em grande parte transacional e Moscou obtém principalmente seu apoio da China em relação à guerra. No fim das contas, a guerra elevou os preços do petróleo, que desde então já caíram. Mas a questão é que, para a China preocupada com isso, a Rússia pode preencher a lacuna que o Irã já não consegue. A China não se importa com a origem de sua energia, priorizando fornecedores consistentes, o que é uma vantagem para o país. E, portanto, para Putin, o relacionamento dele é novamente mais pragmático. A paciência estratégica dele é muito importante aqui. E, no final das contas, a influência que o Irã tinha, talvez, eram os drones Shahid. E esse desenvolvimento único dessas capacidades foi feito pela própria Rússia, por assim dizer. Então, a Rússia não tem, o Irã não tem mais essa influência. E nós realmente não sabemos como seria a relação pessoal de Putin com Majdabar Khanem, o que eu acho que é um dos elementos mais críticos aqui. Como parte de qualquer sistema autocrático, a relação pessoal entre os líderes no topo é muito crucial. E no final das contas, acho que tudo se resume a quanto tempo os iranianos conseguem resistir mais do que os americanos e se Putin consegue obter mais concessões de Trump, o que eu acho que ele está apostando bastante. Certamente há muitos cenários que podem se desenrolar e muitas dinâmicas entre esses vários líderes poderosos. Como o presidente dos Estados Unidos sugeriu, talvez Putin pudesse ser mais útil encerrando a guerra na Ucrânia. Vamos esperar para ver como tudo isso se desenrola. Puerto Curzão, obrigada pelos comentários e por nos acompanhar nesta edição de Notícias de Última Hora. Muito obrigado pelo seu tempo. Vamos fazer uma breve pausa e, quando voltarmos, nossa cobertura continua nesta edição de Notícias de Última Hora. Não saia daí, temos muito mais para discutir com nosso painel aqui no estúdio. Além disso, especialistas no exterior. Fique ligado, não saia daí. Bem-vindos de volta a esta edição de notícias. Nossa cobertura continua. O Catar está alertando que ataques a alvos civis e à infraestrutura de energia na guerra do Irã podem desencadear um desastre humanitário e econômico. O Ministério das Relações Exteriores em Doha declarou que a região não suporta mais ataques a instalações essenciais. Está acusando ambos os lados, Irã, Estados Unidos e Israel, de terem como alvo a infraestrutura de energia nos últimos dias. Os comentários vêm 2 dias após Israel atacar uma instalação de petróleo iraniana e poucas horas depois de um ataque de drones iranianos interromper a produção em uma importante refinaria de petróleo nos Emirados Árabes Unidos. O porta-voz Amajed Al-Ansari está alertando que ataques contínuos a instalações de energia correm o risco de criar um precedente perigoso e podem ter consequências graves para a economia global. Ouça só. Atacar a infraestrutura vital, seja instalações de dessalinização de água, reservatórios de água, estoques de alimentos, estoques de medicamentos ou instalações de produção de medicamentos. Qualquer tipo de infraestrutura que sustenta a vida das pessoas representa um grave perigo para a população da região e além. Qualquer que seja o grupo responsável por isso precisa parar imediatamente. Esta região não pode suportar esse tipo de ataque às suas instalações. Veremos uma catástrofe humanitária como resultado desses ataques. Os ataques às instalações de energia que aconteceram dos dois lados são um precedente perigoso. Isso fará com que não apenas a região perca economicamente e em seus modelos de negócios na região, mas também terá impacto mundial. Os efeitos de atacar as instalações de energia nesta região, os efeitos de bloquear a navegação marítima que está acontecendo agora, isso será sentido em todo o mundo.
Então, para mais reações, é um prazer receber Hussein Abdul Hussein, pesquisador da Fundação para a Defesa das Democracias, que se junta a nós de Washington. Muito obrigada pelo seu tempo. Então, desde 7 de outubro, o Catar trabalhou muito para se posicionar como mediador, enquanto, ao mesmo tempo, hospedava líderes políticos do Hamas em Doha. É bastante extraordinário para as pessoas desta parte do mundo ouvirem agora Doha alertando o Irã, o maior financiador do terrorismo, para não atacar o Catar. Que percepções você pode compartilhar? Bem, essa não é a única ironia do Catar. Eles simplesmente tentam jogar dos dois lados, ficam sempre em cima do muro e esperam para ver quem vai ganhar. Agora, eles estão pensando que, se esse regime sobreviver, precisam continuar bem com ele, como tem feito na última década. Se ele cair, eles precisam ser amigos de quem vier depois. Então, os cataris sempre fazem jogo duplo. Se você analisar a mídia deles, dá para perceber que a mídia do Catar está irritada com o Irã por atacar Doha. Bem, ao mesmo tempo, se você assistir a Al Jazeera, a Al Arabi ou outros veículos de mídia, verá que na maioria das vezes eles apoiam o Irã. Então eles estão apoiando todo mundo e ninguém ao mesmo tempo, fazendo jogo duplo e se resguardando, apontando o dedo para todos os envolvidos ao mesmo tempo. Você está surpresa que os países do Golfo tenham sido tão discretos relativamente em sua resposta aos ataques iranianos, inclusive contra alvos civis como aeroportos e hotéis? Os que são amigos do Irã são os que mais ficam surpresos. O Catar ficou surpreso ao ser alvo, assim como Omã. Nos últimos 10 anos, ambos serviram aos interesses iranianos como mediadores e em outras funções. Os kuwaitianos, que são os mais neutros da região, também foram alvo. E, sabe, os emiradenses não conseguem entender por que eles têm sofrido mais ataques de mísseis e drones do que o próprio Israel. Então, há um certo elemento de surpresa no Golfo. Além disso, essas nações do Golfo estão surpresas com o fato de os iranianos estarem monitorando e terem uma lista de alvos. Então, isso não faz sentido para eles. Acredito que o comportamento iraniano os prejudicou muito. E se a guerra terminar e esse regime ainda estiver no poder, acho que ele vai sofrer um enorme isolamento por parte de seus vizinhos do Golfo. Acabou de sair uma nova reportagem da CNN dizendo que o Irã começou a colocar minas no Estreito de Hormuz. Obviamente, essa via navegável impacta toda a região. Você acha que uma ação como essa, que basicamente mantém o transporte marítimo e a economia da região como reféns, provocaria uma resposta adequada dos líderes do Golfo? O que você pensa sobre isso? Eu não acho que eles vão entrar na guerra, por vários motivos. Primeiro, eles não estão preparados nem acostumados com isso. Os Emirados Árabes Unidos solicitaram ao Comando da Defesa Civil em Israel dicas e ajuda, já que não possuem abrigos antiaéreos nem sirenes. Eles não têm um sistema para saber o que fazer em caso de ataque. Estão muito próximos do Irã, então o tempo de aviso é curto. Eles têm interceptado projéteis iranianos com sucesso, mas ainda não estão totalmente preparados para isso. Além disso, eles provavelmente estão pensando que, se revidarem, isso provavelmente justificaria o Irã continuar atacando eles. Eles também pensam que, se os Estados Unidos e Israel já estão no ar fazendo o que deve ser feito, o que os F-16 deles acrescentariam a toda essa situação? Então, do ponto de vista deles, é muito melhor ficar parado e defender seu território do que se envolver nisso. Agora, sobre a questão principal, o Irã minar o Estreito de Hormuz, eu não vejo por que o Irã precisaria disso, sabe? O Irã está mirando na infraestrutura de petróleo. Você acabou de mostrar. O relatório afirmou que eles atacaram os portos de petróleo de Al Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos. Al Fujairah está fora de Hormuz. Não é preciso passar por Hormuz para chegar lá. E como os iranianos sabem que esse porto pode exportar petróleo sem ser interrompido pelo fechamento de Hormuz, eles o atacam com um drone. Então isso quer dizer que minas, neste momento, não são realmente a ferramenta de que os iranianos precisam para fechar Hormuz. Certamente é uma tática surpreendente. Vamos esperar para ver a resposta.
Certamente Donald Trump já disse que está acompanhando. Então, aguardamos para ver a resposta completa dele um pouco mais tarde. Hussein Abdul Hussein, pesquisador da Fundação para a Defesa das Democracias, obrigado por participar ao vivo de Washington, D.C. Obrigado. E para o nosso correspondente sênior, Owen Altman, sua resposta? Certo? Bem, eu acho que há muito em jogo aqui, obviamente. Esses são países que construíram seu soft power em torno do seu desenvolvimento econômico. Como disse um usuário do Twitter, ao longo do último dia, o modelo de negócios deles é ser esse oásis de calma em uma região que é sempre tão caótica. Benita, esse modelo de negócios pode continuar? Como disse, este é mais um caso no Oriente Médio em que o passado define o futuro. Esses países que mostraram tanto potencial, cada um à sua maneira, e atraíram pessoas literalmente para seu litoral. Qual o caminho a seguir e será que conseguem isso com a estratégia sugerida por Hussein Abdul Hussein? Tentando continuar a manter boas relações com todos e equilibrar sua política externa. E esperar que incidentes e episódios como este não se repitam, para que possam voltar à sua rotina de fazer negócios. Vamos esperar para ver como tudo se desenrola. Fique com a gente porque temos um novo desdobramento. Israel pode continuar sua campanha militar contra o Hezbollah no Líbano, mesmo após o término da atual campanha conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Bem, é o que está sendo noticiado pelo Financial Times. Israel quer causar danos suficientes ao Hezbollah para garantir que os moradores do norte de Israel não vivam mais sob ameaça constante. O Financial Times está noticiando que autoridades israelenses já começaram a alertar parceiros internacionais de que a luta contra o Hezbollah pode durar mais do que a guerra com o Irã. Por enquanto, as tropas israelenses estão operando principalmente perto da fronteira e ainda não lançaram uma ofensiva maior para o interior do Líbano. Um possível motivo é que a maioria dos recursos aéreos está atualmente concentrada na campanha contra o Irã. Correspondente sênior no Oriente Médio, Ariel Ossaran. Israel continuar com sua campanha contra o Hezbollah após os ataques militares contra o Irã não é uma grande surpresa, porque claramente ainda há trabalho a ser feito nessa frente. Não é uma grande surpresa. E tenho que dizer, o Hezbollah cometeu um grande erro de cálculo, porque todo mundo sabia disso. Israel estava apenas esperando o Hezbollah dar às FDI a oportunidade de terminar o trabalho, ou pelo menos de mudar a situação. Para degradar ainda mais as capacidades do Hezbollah, e o Hezbollah cometeu esse erro, e o que Israel está fazendo agora é retomar o ritmo de ataques contra a infraestrutura do Hezbollah, seja no subúrbio sul de Beirute, o Dahia, o que estamos vendo agora, a coluna de fumaça de... Também há ataques contínuos no sul do Líbano, no Vale do Beqa, que é o depósito de armas do Hezbollah, mais distante da fronteira. Israel está aproveitando essa oportunidade para atacar o Hezbollah e realmente tentar terminar o trabalho agora. No que diz respeito ao Hezbollah, eles também retomaram uma intensidade muito alta de ataques contra Israel. Para surpresa de muitos, é disso que estamos falando. Outro dia mesmo, eles realizaram 34 ataques em um único dia. Esse é um número que se assemelha ao ritmo dos ataques deles de 2 anos atrás. Mas o que mudou? Duas coisas principais. Uma, se, por exemplo, eles atiram agora no Monte Meron, eles estão mirando no Monte Meron, como fizeram há 2 anos. 2 anos atrás, eles atacavam com 40 mísseis. Agora, estão atacando com 4. Então, eles ainda mantêm a capacidade de lançamento, mas não com o mesmo arsenal ou com a mesma quantidade de operativos treinados para realizar esses ataques. Mas tem outro motivo pelo qual vimos durante a guerra com o Hezbollah mais de 100 mil israelenses sendo evacuados de suas casas. Não foi pela ameaça de mísseis, de foguetes, nem de drones, mas foi pelos ataques de mísseis antitanque guiados que sistematicamente destruíram as casas de civis nas comunidades de fronteira. Eles realmente foram rua por rua e simplesmente atacaram cada casa. E os israelenses não podiam viver em segurança sob essa realidade. Então, foram evacuados. O que temos agora é que, sob a nova doutrina de defesa de Israel, há uma ampla presença militar israelense no sul do Líbano, servindo como uma zona de proteção. E assim, enquanto a ameaça do Hezbollah permanecer, as forças israelenses vão continuar no sul do Líbano, oferecendo aos moradores do norte de Israel essa proteção. E não estamos vendo, ao contrário de 2 anos atrás, nenhuma evacuação das comunidades da fronteira norte de Israel.
o que poderia acontecer se o Hezbollah aumentasse seus ataques para escalar a situação. Mas Israel estabeleceu uma realidade de segurança em sua fronteira norte e no sul do Líbano. De forma que são as forças israelenses que estão servindo como uma zona de proteção, proporcionando a Israel a profundidade estratégica que lhe falta, geograficamente. E daqui para frente, isso vai ser muito significativo para proporcionar a Israel a profundidade de retaguarda necessária para continuar enfrentando o Hezbollah. Mesmo depois que a guerra com o Irã terminar, eles poderão intensificar, talvez até mesmo aumentar seus ataques contra o Hezbollah. E como todos esses ataques intensos impactariam a cobertura jornalística, discutimos antes, no Axios, sobre tentativas de resolução diplomática agora, mas parece muito improvável. Certo? Bem, novamente, de acordo com esse relatório do Axios, Benita, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel, as tentativas diplomáticas foram rejeitadas, certo? Israel decidiu ir até os Estados Unidos como possível mediador, decidiram não avançar agora. Mas veja, na medida em que Israel for bem-sucedido no campo de batalha e for bem-sucedido em fazer o Hezbollah recuar e em degradar as capacidades militares do Hezbollah, obviamente isso fortalece a posição do governo libanês e aproxima o dia em que a diplomacia realmente pode fazer sentido e pode funcionar. Isso não vai apagar a decepção que Washington e Jerusalém expressaram, de acordo com esse relatório, no que eles parecem ver como uma falta de coragem por parte do governo libanês. Mas no fim das contas, se ao invés do governo libanês desarmar o Hezbollah, Israel na prática desarma ou em grande parte desarma o Hezbollah. Obviamente, isso prepara o terreno para a cooperação entre os governos. E há outro ator na região tornando suas opiniões conhecidas. O presidente sírio Ahmed al-Sharaa conversou por telefone com seu homólogo libanês, Joseph Aoun, discutindo a situação atual. O que você está descobrindo com suas fontes? Sim, veja. No dia seguinte em que a Sharaa manifestou apoio ao esforço do Líbano em desarmar o Hezbollah, a Sharaa fez uma ligação telefónica para o presidente Aoun, do Líbano. Ele também falou com o presidente Aliyev, do Azerbaijão, outro país impactado pela guerra, e fez várias ligações telefônicas. Realmente tentando assumir sua posição de estadista como um importante ator regional, pelo menos geograficamente, neste momento. Em sua conversa com Joseph, segundo a mídia estatal, eles falaram sobre a cooperação entre os dois países neste momento turbulento, mas também, principalmente, sobre a questão da segurança de fronteira, porque a fronteira entre o Líbano e a Síria há anos, se não décadas, tem sido talvez a principal via terrestre de acesso do Irã. No armamento do Hezbollah, no envio de fundos e de pessoal para dentro e fora do Irã. Isso mudou sob a Sharaa, mas o que também mudou é que ontem, pouco depois de a Sharaa declarar apoio aos esforços de Beirute para desarmar o Hezbollah lançou projéteis de artilharia contra posições do exército sírio ao longo da fronteira. Isso pode ser interpretado se for um evento isolado. Isso é um sinal por parte do Hezbollah para que a Sharaa e seu governo islamista não tenham ideias erradas em relação ao Líbano. Porque sabemos que foi o Hezbollah que mais impediu o ISIS de cruzar a fronteira para o Líbano no auge do seu poder. E está tentando sinalizar para que ninguém tenha ideias malucas de talvez perceber uma fraqueza do Hezbollah e se envolver em aventuras no Líbano. Mas essa coordenação entre Líbano e Síria é muito importante e também ajuda na segurança nacional de Israel. Vamos analisar mais profundamente a ameaça do Hezbollah e a ameaça iraniana mais tarde na transmissão. Senhores, fiquem conosco. Países europeus estão em alerta após explosões perto de uma sinagoga belga e do lado de fora da embaixada dos Estados Unidos em Oslo, segundo autoridades belgas. Uma explosão do lado de fora de uma sinagoga em Liege na manhã de segunda-feira parece ser um ataque antissemita, e os promotores estão tratando o caso com seriedade. Ninguém ficou ferido, mas as janelas foram estilhaçadas. Vários países da Europa estão reforçando a segurança devido à guerra no Oriente Médio e em outra parte do mundo. Uma série de incidentes recentes no Canadá, provocando condenação do presidente Isaac Herzog, o presidente de Israel, que expressou seu choque após 3 sinagogas serem atingidas por tiros esta semana.
Na região metropolitana de Toronto, incluindo North York e Vaughan, não houve feridos. Para mais reações, damos as boas-vindas a Michal Kotler-Wundt, CEO do Fórum Jurídico Internacional e ex-enviada especial de Israel para o combate ao antissemitismo, que se junta a nós agora do centro de Israel. Michal, é bom ver você. Nos ajude a ligar os pontos aqui. A guerra já dura 11 dias, com os Estados Unidos e Israel tendo como alvo o regime iraniano, o maior patrocinador do terrorismo no mundo. E nos últimos dias, sinagogas estão sendo alvo em diferentes partes do mundo, incluindo Bélgica e Canadá. O que você pensa sobre isso? Então, Benita, está literalmente aberta a temporada de ataques contra judeus e contra casas de culto judaicas, contra sinagogas. E precisamos ser muito claras. Desde 7 de outubro, mais de 25 sinagogas ao redor do mundo, no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, foram alvo de ataques. E isso é mais uma manifestação devastadora da normalização do antissemitismo, que sempre serve de alerta para a normalização do extremismo. E para reforçar esse ponto, depois dos ataques, como você acabou de mencionar, a 3 sinagogas em Toronto, no Canadá, na semana passada, hoje, veja só, houve disparos contra o consulado dos Estados Unidos em Toronto, no Canadá. Então, mais uma vez, se isso ainda não está claro, é a normalização do antissemitismo. Isso tem sido recebido com silêncio, com indiferença, com impunidade, inclusive por parte de líderes políticos, líderes académicos, líderes religiosos, todos os tipos de líderes também no Canadá. Recebido com silêncio, recebido com indiferença, recebido com impunidade, recebido com a falha em implementar as leis existentes sobre assédio, intimidação, bullying, palavras de ódio, discurso de ódio que são proibidos no Canadá e as diretrizes que foram aprovadas no Governo Federal sobre a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Definição de antissemitismo, fundamental para identificar e combater todas as formas de antissemitismo. Bem, o que vimos não é apenas a normalização do antissemitismo, mas, como eu disse, a normalização do extremismo que isso prevê também no Canadá. O que então as comunidades podem fazer diante dessa falta de resposta? Tanto em termos de investigação quanto de prevenção. Os líderes da comunidade judaica estão procurando autoridades e conversando com políticos. Como isso ocorre na prática? O que podem fazer para realmente evitar que isso se repita? Continuamos discutindo esses crimes de ódio que estão cada vez mais frequentes. É inaceitável que continuemos nos contentando com palavras como essas. Não há lugar para o antissemitismo, seja no Canadá ou em qualquer outro lugar onde vimos essas manifestações. Mas claramente há espaço para o antissemitismo, inclusive no Canadá. E líderes judeus e não judeus, porque isso não é, assim como o antissemitismo não é sobre judeus, é sobre antissemitas. É sobre os valores canadenses. E todos os canadenses, e todos os europeus, e todos os australianos deveriam estar chocados com o fato de que há ataques a locais de culto, a sinagogas, no que é claramente a manifestação da vertente moderna do antissemitismo, que é o antisionismo. É isso que estamos vendo, e você mencionou antes. Assim como as respostas ao massacre de 7 de outubro, que na verdade travou essa guerra em múltiplas frentes que continuamos realmente a conduzir em relação a isso. O regime islâmico no Irã, que é o patrocinador estatal do Hamas, que lançou aquele massacre de 7 de outubro, e do Hezbollah, que continua realmente lançando ataques indiscriminados contra civis israelenses, do regime islâmico no Irã, que na verdade lançou centenas de mísseis balísticos, inclusive com o que conhecemos como ogivas ilegais, mirando civis, assassinando civis indiscriminadamente. O fato de que, em resposta a isso, não veríamos apenas o tsunami de antissemitismo, mas também a sua normalização, é algo que líderes de diferentes lugares e setores precisam enfrentar de forma direta.
Isso não é uma questão judaica, como eu disse, é uma questão das sociedades que permitiram que essa forma moderna e mutante de antissemitismo previsse o extremismo que ameaça essas próprias sociedades. Sem dúvida, Michael Kotler-Wundt, te agradecemos por estar conosco. Obrigada pelo seu tempo nesta edição de Notícias de Última Hora. Realmente uma situação perturbadora. Obrigada, Benita. Agora, os moradores da cidade de Metula, no norte de Israel, estão sob ataque do Hezbollah no Líbano e do próprio Irã, mas não têm planos de evacuar. Mais informações nesta reportagem. Bem-vindo a Metula, a comunidade mais ao norte de Israel. Um dia após as sirenes soarem na cidade e mísseis vindos do Líbano serem interceptados, as ruas parecem mais calmas. Atrás de mim está a cerca, de onde se vêem casas, no sul do Líbano. E do outro lado, a uma distância muito curta, ficam as casas dos moradores. A colônia Metula foi gravemente danificada na campanha anterior por mísseis antitanque de Vorkan e diversos outros, que causaram enormes prejuízos. Alguns moradores nem voltaram. Mas, diferente da campanha anterior, destaca-se agora o espírito dos moradores. Parece maior para vocês porque a explosão vem antes do alarme. É verdade, mas aprendemos a diferenciar nossos disparos dos do outro lado. Na maioria das vezes, identificamos. Sempre há receio, mas superamos e já nos acostumamos. Na verdade, em agosto de 1970, nós 4 nos ferimos aqui no hotel ao lado. Estávamos sentados aqui como adolescentes, na varanda, e nos ferimos em um ataque do Fatah. A Segunda Guerra do Líbano durou 50 dias. E naquela época não tínhamos nem domo de ferro, nem radar que alertasse sobre a chegada de foguetes. Muitos dos moradores já se acostumaram com a nova rotina de sirenes, fogo e longas permanências próximas a espaços protegidos. Mas há aqueles que tentam manter a rotina o máximo possível. No centro da cidade, a cafeteria local abriu normalmente esta manhã. Os proprietários afirmam que abrem mesmo com o fogo e o medo, pois manter o local aberto já é uma declaração. Estamos aqui e não vamos sair. O café está um pouco mais aberto, ontem estava meio fechado, trabalhamos em uma escala reduzida novamente, de acordo com as orientações. Mas é preciso viver ao lado disso. Não deixar que isso nos controle, senão a gente se perde. Eu sei que o Exército faz o trabalho dele de forma maravilhosa. Eu sei que estão cuidando de mim. Isso me ajuda a ficar tranquila. Também o pessoal da segurança aqui na colônia está sempre nos acalmando. Vejo que mesmo agora, apesar das explosões que ouvimos, você sai, arranca as ervas daninhas, arruma o jardim. É a minha terapia ocupacional. Para nós isso não é novidade. Para mim e para as pessoas da minha idade, isso não é novidade. Outros moradores dizem que o medo existe, mas ao mesmo tempo também falam sobre um forte espírito comunitário que se recusa a ser quebrado. Foi a primeira vez que enfrentamos o míssil de fragmentação. É um negócio perigoso, simplesmente como pessoas comuns sair de casa depois do bombardeio. Agora você está se arriscando, pois se pisar nisso, voa pelos ares. Os projéteis caem aqui de vez em quando, mas a vida continua. Isso faz parte da vida. Além de tentar manter uma rotina, a mensagem para muitos aqui é clara. Se uma campanha no norte já recomeçou, eles esperam que as forças de defesa de Israel assegurem uma realidade diferente ao final. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Já lidamos com eles em 5, 6 campanhas. Desta vez, precisamos encerrar isso de vez. Vamos ser pacientes, vamos ficar calmos e tranquilos, vamos continuar com nossa rotina aqui. Vocês são um exército, terminem o trabalho. Metula pode estar na ponta do mapa de Israel, mas em dias como estes, está bem na linha de frente. E os moradores daqui dizem uma coisa: se começou de novo, então desta vez também precisa terminar. Este é o nosso país, esta é a nossa colônia, esta é a nossa casa. E nós não temos para onde ir. Vamos ficar aqui e segurar a fronteira como deve ser. E no final das contas, precisamos viver. Nós não temos medo de ninguém. Resiliência personificada. Bem, vamos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos, nossa cobertura de notícias de última hora continua. Fique ligado, não saia daí.
Bem-vindos de volta às notícias de última hora. Sou Benita Levine, ao vivo de Tel Aviv. Sirenes de alerta vermelho soando novamente em grandes partes de Israel nesta noite, com mais um ataque de mísseis contra centros civis. Mísseis balísticos iranianos foram lançados novamente hoje várias vezes, incluindo ogivas de fragmentação. Enquanto isso, Hezbollah continua lançando foguetes de curto alcance e drones explosivos do sul do Líbano. Milhões de civis correndo para abrigos antiaéreos mais uma vez, no 11º dia da guerra. Os Estados Unidos e Israel, por sua vez, bombardearam hoje locais do regime iraniano e infraestruturas-chave, com os ataques aéreos mais intensos até agora, aumentando os riscos para a economia global. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que bloquearia o envio de petróleo do Golfo, a menos que a operação militar conjunta contra o regime seja interrompida. O presidente Donald Trump disse durante a noite que o conflito pode acabar em breve, mas o Irã promete continuar lutando. Mais informações nesta reportagem. Estamos muito à frente do nosso cronograma inicial. Eu diria que provavelmente não imaginaríamos que, após um mês, estaríamos aqui. Declarações contraditórias do presidente Trump geram mais dúvidas do que respostas sobre o fim da guerra com o Irã. Trump diz que o conflito pode acabar muito em breve. Mas, ao mesmo tempo, ele está flexibilizando algumas sanções relacionadas ao petróleo para acalmar o mercado abalado pela guerra. Enquanto relatos dizem que alguns de seus próprios conselheiros querem que ele comece a definir uma saída. Enquanto os preços do petróleo oscilavam, Trump anunciou que os Estados Unidos suspenderiam algumas sanções a países produtores para aumentar a oferta e aliviar a pressão nos mercados globais. Continuamos com a Operação Fúria Épica. Também estamos focados em manter o fluxo de energia e petróleo para o mundo. Também suspendemos algumas sanções ao petróleo para baixar os preços. Então, temos sanções contra alguns países. Vamos retirar essas sanções até que o estreito esteja seguro. Depois, quem sabe, talvez nem precisemos colocá-las de volta. Haverá tanta paz. Quando chegar a hora, a Marinha dos Estados Unidos e parceiros escoltarão os petroleiros pelo estreito, se necessário. Espero que não seja preciso, mas, se for, vamos escoltá-los pelo estreito. O anúncio foi feito após o petróleo subir para quase $120 o barril e depois cair para menos de 90, enquanto negociadores reagiam à expectativa de maior oferta no mercado. Isso ajudou a confiança do mercado, mas também aumentou a confusão na mensagem de Trump. Enquanto afirmou que a guerra pode acabar em breve, ele também disse que a campanha seguirá até o inimigo ser, segundo ele, totalmente e decisivamente derrotado. Nós estamos derrotando eles. Nós sabemos onde todos eles estão. Estamos derrotando eles. Relatos indicam que conselheiros de Trump o pressionam em privado a definir um desfecho mais claro. Temem que um conflito longo, preços instáveis do petróleo e impactos econômicos causem reação política negativa no país. A Casa Branca nega a reportagem e afirma que só Trump decidirá quando a operação acabará. Mas o Irã transmite mensagem contrária. Militares afirmaram que a guerra só acabará quando o inimigo for derrotado. A Guarda Revolucionária do Irã ameaçou embarcações dos Estados Unidos e Israel, e Trump alertou que qualquer ação contra a navegação teria resposta americana mais dura. Ministro das Relações Exteriores do Irã descarta negociações com Estados Unidos. Após 3 rodadas de negociação, e depois que a equipe americana na negociação, você sabe, disse que fizemos um grande progresso, ainda assim eles decidiram nos atacar. Então, eu não acho que conversar com os americanos ainda esteja na nossa agenda. Então, a situação agora é algo familiar para quem acompanha Trump. É aquela situação de sinais contraditórios. Trump tentando acalmar os mercados e dizendo que pode acabar logo, mas também pode durar o tempo necessário. O Irã promete seguir lutando. Por ora, sinais de Washington e Teherã indicam que é mais fácil falar em encerrar o conflito do que realmente chegar ao fim. Agora voltamos a Washington para as últimas informações e falamos com o nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, na Casa Branca. Então, Mike, Donald Trump está prometendo consequências sem precedentes se o Irã colocar minas no Estreito de Hormuz. As últimas informações da CNN indicam que o Irã está fazendo exatamente isso. Começou a colocar minas nessa via navegável. Quais são as novidades que você está sabendo aí? O que você pode nos contar?
Quer dizer, está bem claro neste momento, o Irã não está cedendo. Não está cedendo facilmente às exigências do presidente Trump e, na verdade, parece que quanto mais ele exige, mais eles estão dispostos a reagir. Não surpreende que, se o relatório da CNN for confirmado, eles estejam colocando minas no Estreito de Hormuz. Isso não é um grande choque. E claro, parte da estratégia do Irã, um dos principais pontos da estratégia deles durante essa guerra, é tornar tudo o mais doloroso possível para os Estados Unidos. Indiretamente, seja atacando os países do Golfo, o que eles achavam que traria pressão sobre o governo Trump, agora ao atacar o transporte de petróleo no Estreito de Hormuz, eles elevam os preços do petróleo e da energia. Dificultar economicamente para o governo Trump manter isso, pelo menos tentando justificar para seu eleitorado. Então, faz parte do plano do Irã aqui. Claro, isso saiu pela culatra, de certa forma, por causa da reação em todo o Golfo, que direcionou quase toda a raiva para Teherã, em vez de Washington. Ainda assim, eles seguem com isso, apostando no longo prazo e tentando tornar o mais desconfortável possível para Washington manter essa operação. Enquanto isso, nos Estados Unidos, em Israel, no Irã e, francamente, em todo o mundo, a grande pergunta continua sendo: quando a guerra vai acabar? Pete Hicks diz que os Estados Unidos vão acabar com a guerra com o Irã no tempo deles. Donald Trump disse em breve. Obviamente, isso é intencionalmente vago. Qual é a novidade sobre esse assunto? Sim, ouvimos falar em 4 a 6 semanas, ouvimos em breve, ouvimos em alguns dias, ouvimos isso. Quando o Irã se render incondicionalmente, os prazos mudaram, os parâmetros mudaram. E parte das críticas ao governo Trump aqui, vindas dos corredores do Congresso, do público em geral, é que certamente houve mensagens confusas e às vezes contraditórias. A última é que, veja, o governo Trump sente, e ouvimos isso do presidente, ouvimos da porta-voz Caroline Leavitt, do secretário de Defesa Pete Hegseth. Eles estão deixando claro que sentem, seja no ar, seja no mar, seja em termos de moral, que estão vencendo essa guerra. Ainda há um caminho a percorrer, ainda tem algumas coisas a realizar. O que falta realizar? Bem, isso não foi realmente exposto de forma clara. E claro, se não sabemos disso, então realmente não temos uma boa estimativa de quando esse conflito vai realmente chegar ao fim. Não se esqueça também que ainda existe essa questão do agora. O novo líder supremo, que obviamente não foi escolhido por Trump, e o que fazer em relação a ele. E se a guerra vai oficialmente acabar, ser declarada uma vitória, com um líder não escolhido por Trump ou um líder aprovado e instalado no Irã, isso também precisa ser levado em consideração na equação. Muito obrigada, correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, ao vivo da Casa Branca em Washington. Obrigada, Mike. Agora, vamos analisar mais a fundo a avaliação militar mais recente de Israel. Cerca de metade dos mísseis balísticos iranianos lançados contra Israel durante a guerra atual estavam equipados com ogivas de bombas de fragmentação. Agora, essas ogivas dispersam dezenas de submunições explosivas menores por uma ampla área, espalhando-se por um raio de aproximadamente 10 quilômetros. Agora, autoridades militares dizem que os sistemas de defesa aérea de Israel têm sido eficazes na interceptação de muitos dos mísseis, mas ressaltam que nenhum sistema de defesa é completamente infalível. Na segunda-feira, 2 pessoas morreram quando uma munição de fragmentação atingiu um canteiro de obras no centro de Israel. O comando da Frente Interna afirmou que os ataques de mísseis iranianos têm como alvo centros populacionais, além de locais militares e infraestrutura crítica. Nos últimos dias, no entanto, os ataques consistiram principalmente em um ou apenas alguns mísseis de cada vez. Isso indica que o Irã pode estar tendo dificuldades para lançar ataques coordenados em maior escala. Correspondente sênior do Oriente Médio, Ariel Ossaran, conversamos mais cedo sobre os sucessos dos ataques militares israelenses. Mas como isso está sendo noticiado ou interpretado no próprio Irã? Bem, quanto ao que os iranianos estão dizendo, eles afirmam que podem manter o ritmo atual de lançamentos pelos próximos 6 meses. Que eles estão se preparando para uma guerra longa, que, na verdade, suas capacidades de mísseis balísticos não foram afetadas em nada pelos ataques de Israel e dos Estados Unidos. Este é Ali Larijani, o principal oficial de segurança do Irã, dizendo isso à mídia estatal. Realmente, quase todos os dias,
você vê pelo menos um alto funcionário iraniano sendo entrevistado na TV estatal, realmente sinalizando as coisas mais bizarras, obscuras, desconectadas da realidade. Tipo de situação do Irã, suas forças armadas, a Guarda Revolucionária, tentando mostrar estabilidade, poder internamente, quando, na verdade, sabemos que, na realidade, a situação é completamente oposta, o oposto. Israel e os Estados Unidos juntos destruíram, de acordo com os chefes militares de ambos os países, juntos destruíram mais de 80% dos lançadores de mísseis balísticos do Irã. É por isso que estamos vendo 1, 2, no máximo 3 mísseis por rajada. E eles têm sido lançados com horas de intervalo entre cada rajada. A grande maioria desses mísseis é interceptada e é por isso que eles estão optando pelo que estamos vendo na tela agora. Essas bombas com ogivas de fragmentação. Cada bomba carrega 80 submunições em sua ogiva. Se ela conseguir se fragmentar antes de ser interceptada, então acontecem aquelas cenas. Principalmente, ela é destinada a causar impacto psicológico e tentar semear o caos em Israel. Mas no fim das contas, o que isso faz é enfraquecer o impacto de cada míssil. Em vez de ter 400, 500, 600 quilos em uma ogiva, você tem essas submunições de 20 quilos cada. Sim, isso amplia o diâmetro do impacto. Mas com os israelenses em grande parte seguindo as diretrizes da frente interna, permanecendo nos abrigos, isso é, você sabe, muitos israelenses já estão dizendo. Isso se tornou como a ameaça dos Houthis. Era um incômodo, mas não era sentido como uma ameaça significativa. Isso não significa, como você disse antes, que os israelenses devem se acomodar, pois é isso que os iranianos querem. Israelenses devem seguir as orientações do comando da frente interna, ir para uma zona segura ao ouvir a sirene e, em geral, estão fazendo isso. E por que eles estão sentindo essa segurança? Porque têm esses alertas, porque têm esses abrigos, eles não estão sentindo a sensação de perigo. E isso dá à liderança militar e política israelense o apoio para continuar com este esforço, esperando, como muitos israelenses, que desta vez concluam o trabalho. É uma discussão completamente diferente se essa trajetória atual vai levar à eliminação da ameaça iraniana. Mas quanto ao apoio da população israelense a esta guerra, ele está muito presente. E isso não está impactando esse apoio. Ouvem. Muito rapidamente, Benita, Ariel falou sobre como o regime iraniano, para o seu próprio público, está basicamente promovendo propaganda. Externamente, há uma mensagem organizada, porém enganosa, que ouvimos há cerca de 1 hora do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi. Ele diz que era mentira que o Irã queria atacar os Estados Unidos ou suas forças. Mas devemos focar no último parágrafo do tweet, Benita. O único propósito dessa mentira é justificar a Operação Erro Épico, uma aventura desastrosa arquitetada por Israel e paga pelos americanos comuns, explorando clichês antissemitas óbvios e, mais uma vez, atacando o centro de gravidade do lado dos Estados Unidos, Israel, que é o laço entre os países e o ponto fraco, que é a opinião pública americana. Os iranianos sabem ler as pesquisas. Fizemos o melhor que pudemos e usamos clichês antissemitas como o controle judaico dos Estados Unidos para tentar minar essa relação. Um relatório inicial acaba de chegar. As forças de defesa de Israel começaram uma nova onda de ataques contra alvos do regime terrorista iraniano em Teherã. Essa informação chegou há poucos instantes, o que não é surpresa porque Ariel Ozaran já tínhamos ouvido hoje que seria um dos momentos mais intensos da guerra. E claramente isso está acontecendo enquanto falamos. De fato, sim. Há poucos minutos falamos sobre o impacto dos ataques de Israel e dos Estados Unidos nas capacidades ofensivas do Irã e na sua habilidade de lançar mísseis balísticos contra Israel em outros países da região. Mas hoje vimos várias declarações das forças de defesa de Israel descrevendo como eles também estão agindo contra a ameaça interna do Irã. Ou melhor dizendo, a ameaça interna que o regime iraniano representa para o seu próprio povo. Agindo contra seu aparato repressivo, contra Abbasides,
contra a segurança interna, contra os escritórios do Ministério da Inteligência em várias partes do Irã, principalmente na província de Ilam, que fica no noroeste do Irã, assim como em Tabriz e em Teherã. E isso é muito importante, porque quando o primeiro-ministro Netanyahu diz que cabe ao povo iraniano derrubar o regime, nós estamos simplesmente preparando o terreno, dando a vocês a capacidade de fazer isso. O objetivo é atingir esses elementos repressivos do regime para ajudar. Exatamente isso. Ir atrás da Basij não ajuda a fazer com que o Irã lance menos mísseis contra Israel ou torne Israel mais seguro no curto prazo. Mas o que isso faz é ajudar o povo iraniano no que Israel e os Estados Unidos pretendem que seja. O resultado desta guerra é que eles pegarão o bastão e continuarão em direção à mudança de regime. Falando exatamente sobre isso, vamos para a nossa próxima atualização, porque o novo líder supremo do Irã, recém-nomeado, não apareceu publicamente desde que foi escolhido para liderar a República Islâmica no domingo. Mojtaba Khamenei é o filho do Ayatollah de 86 anos que, claro, foi eliminado no início desta operação conjunta dos Estados Unidos e de Israel. A ausência do novo líder supremo em público alimentou especulações sobre seu bem-estar em meio a preocupações com a segurança. Também há dúvidas sobre a consolidação interna do poder dentro do regime do Irã. Enquanto isso, o presidente Donald Trump disse que não está satisfeito com a escolha de Teherã, afirmando à Fox News que não acredita que o novo Khamenei possa viver em paz. Trump também deixou aberta a possibilidade de conversas com o Irã, dependendo das circunstâncias. Agora, é um prazer receber Vahid Beheshti, ativista político e fundador da Frente do Irã, conosco de Londres. Vahid, obrigada pelo seu tempo. Pessoas ao redor do mundo estão pensando no povo iraniano neste momento, esperando para ver como as coisas vão se desenrolar. E você deve ter ouvido a mensagem de Benjamin Netanyahu ao povo iraniano, dizendo nas palavras dele: "Estamos travando uma guerra histórica pela liberdade. Esta é uma oportunidade única na vida para vocês reconhecerem a oportunidade, removerem o regime dos ayatollahs e conquistarem sua liberdade." Qual é a sua resposta a essa mensagem do primeiro-ministro de Israel neste momento da guerra? Obrigado, Benita, por me receber, e eu homenageio as dezenas de milhares de meus compatriotas que sacrificaram suas vidas lutando contra esse regime. E eu gostaria que eles estivessem vivos hoje para que pudessem ver os últimos dias desse regime bárbaro e maligno. Você começou com a grande mensagem de Benjamin Netanyahu ao povo iraniano. Mas a última frase de Benjamin Netanyahu foi essa: "Nós vamos atingi-los mais forte do que nunca." Até que eles, com o propósito de basicamente criar a condição, portanto, e como o convidado anterior disse, para que o povo iraniano vá às ruas. Então, deixe-me começar com isso. Onde estamos nessa guerra? Neste momento, estamos enfrentando um momento muito decisivo, em que finalmente se poderia pôr fim a esse regime maligno. O povo iraniano, a única preocupação neste momento é essa. Deixe-me explicar isso para seus telespectadores. E então, claro, eles postaram nas redes sociais durante esse apagão da internet, disseram que a única preocupação do povo iraniano é que eles fiquem preocupados e ansiosos. Quando os sons das explosões diminuem, quando os sons das explosões param por 1 hora ou 2 horas, eles realmente têm medo disso. Israel e os Estados Unidos podem deixar esse trabalho inacabado. Claro, eles não vão fazer isso. Porque, como você descreve, olhe para o novo líder supremo que assumiu o lugar do pai dele. Ele é mais radical, ele é mais brutal. E eu não sei se ele ainda está vivo ou não, porque não ouvimos nada sobre isso do novo líder supremo. Mas ele perdeu o pai, a mãe, a esposa, a família inteira no primeiro minuto dessa operação. Então ele foi humilhado. Esse homem, então, ele só vê sangue. Então, é claro, esse regime, neste momento, é mais brutal, é mais maligno. Então, a única maneira que temos de continuar
temos que continuar com essa guerra até que o terreno como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o presidente Trump perceberam, esteja totalmente pronto para que o povo iraniano vá às ruas e termine o trabalho. Vou terminar esta parte com isso que o povo iraniano espera impacientemente ver. Porque enquanto falamos, toda a marinha foi destruída, toda a força aérea do regime foi destruída. O espaço aéreo do país está completamente sob o controle de Israel e da Força Aérea dos Estados Unidos. Os principais comandantes foram eliminados, o líder supremo, a fonte de inspiração e o líder carismático do regime foi eliminado e humilhado. Os centros da Basij, da Guarda Revolucionária e o centro de repressão estão sendo destruídos um a um em diferentes cidades. Mas o quê? O povo iraniano está esperando impacientemente para ver as forças de repressão da Basij? E diferentes forças que estão posicionadas nessas noites, nas ruas e nos postos de controle, para serem alvo dos drones de Israel e dos americanos. E o que mais eles adoram ver? As elegias. Deixe-me explicar o que é um elegiador. As elegias do regime, a recitação do regime. Eles são pessoas muito influentes do regime, que fazem lavagem cerebral nessas forças Basij, nessas forças da Guarda Revolucionária, nesses cavaleiros nas ruas, e os motivam e os preparam para reprimir o povo. Então, o povo iraniano adora ver essas pessoas, essas forças, sendo esmagadas por drones israelenses e pelos ataques precisos dos Estados Unidos e de Israel juntos. Bem, Vahid, enquanto estamos conversando, estão chegando atualizações das Forças de Defesa de Israel sobre uma nova onda de ataques em Teherã, atingindo alvos do regime terrorista iraniano. Enquanto estamos conversando agora, estamos falando sobre esses ataques continuarem, preparando de fato o terreno para os desdobramentos futuros. Como Reza Pahlavi se encaixa no possível futuro, neste momento? Já ouvimos diferentes comentários de Donald Trump sobre o filho do Shah. Qual é a sua percepção sobre o papel que ele pode desempenhar em breve? Olha, o presidente Trump está muito certo. Ele tem bons conselheiros e, assim como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o senhor Pahlavi, ele é o líder das monarquias. Não devemos nos enganar. Ele pode liderar seu próprio grupo, ele é muito respeitoso com seu próprio grupo, mas não se esqueça que a realidade quando você vai ao Irã é algo diferente. A sociedade iraniana é muito diversa quando você vai ao Irã. Você está falando sobre baluches, está falando sobre curdos, está falando sobre azeres, está falando sobre árabes em Avaz. Você fala de diferentes organizações políticas, uma delas é o MEC, com a qual eles não concordam de forma alguma. A liderança de Reza Pahlavi, Lev Zapari, pode desempenhar um papel fundamental para organizar e mobilizar seu grupo e seus próprios seguidores. Mas, aliás, a única maneira para os iranianos e para estabelecer um novo sistema democrático e secular no Irã não é em torno de um indivíduo. Isso não é possível. Se qualquer indivíduo afirmar que pode unificar toda essa diversidade sob seu guarda-chuva, ele é o atual Khamenei. Ele é ou o atual opressor ou vai oprimir toda essa diversidade. A única maneira é unificar e reunir dentro de um arcabouço legal. Mas o que eu quero dizer com isso? Não em torno de um indivíduo, não em torno de outra ideologia, não por meio de promessas vagas, mas através de garantias concretas de que toda essa diversidade dentro do Irã terá um papel fundamental desde o primeiro dia da transição. Com certeza, toda a região estará observando isso, já que há muitos cenários diferentes que podem acontecer até lá. Vahid Beheshti, ao vivo de Londres, obrigado por participar desta edição de Notícias de Última Hora. Correspondente sênior Owen Altman, suas opiniões exatamente sobre isso. O clima no local agora, dentro do Irã, é palpável.
Claro, mas é claro, ainda há o cachorro que não latiu, que são as pessoas saindo às ruas. Relatos na mídia israelense nesta noite, Benita, sobre a decepção no setor de defesa de Israel por não conseguir implementar alguns dos planos que eles queriam para tentar impulsionar esse processo. E o que nos resta são os tweets de Benjamin Netanyahu e a retórica dele. E de muitas pessoas que desejam o bem ao povo iraniano e uma espécie de lealdade à estratégia original de trabalhar duro militarmente pelos dois exércitos. Como Ariel disse, agora passamos o bastão para o público. Acredito que uma forma de ver isso é considerando um prazo mais longo. Nos primeiros dias da guerra, falou-se muito, Benir, sobre nunca ter havido um precedente de poder aéreo derrubando um regime, mas talvez agora exista. 1999 e 2000 Sérvia, a campanha da OTAN contra Kosovo, 100% pelo ar, sem a intenção de derrubar o regime. Após um ano, uma revolução colorida derrubou o regime. Relatórios de especialistas da época apontam que a campanha da OTAN não foi fator relevante. Mas, lendo nas entrelinhas, ainda resta saber se isso foi a gota d'água que derrubou o regime. Ou seja, pode ter sido só 15% do que derrubou o regime, mas talvez fossem os 15% necessários. Esse cenário pode se repetir no Irã. Certamente existe outro cenário possível. São tantas perguntas neste momento, senhores. Fiquem conosco. Temos muito mais para discutir. Agora faremos uma pausa rápida e, na volta, continuamos a cobertura. Nesta edição de notícias de última hora, vamos analisar mais profundamente o impacto do Hezbollah nas comunidades do norte de Israel. Fique ligado, não saia daí. Bem-vinda de volta ao nosso plantão de notícias. Seguimos com a cobertura. Israel pode continuar sua campanha militar contra o Hezbollah no Líbano, mesmo após o término da atual campanha conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. O Financial Times está informando que Israel quer causar danos suficientes ao Hezbollah para garantir que os moradores do norte de Israel não vivam mais sob ameaça constante. Para mais informações, trazemos novamente a analista de segurança Yaakov Lapin, do podcast The Lapin Assessment. Então, as últimas notícias, Yaakov, vindas do Financial Times, dizem que há pouco tempo Israel rejeitou o pedido do Líbano para interromper os combates e negociar. Qual a sua opinião? É cedo demais. Agora que o Hezbollah decidiu entrar nessa guerra, existe uma oportunidade para Israel. E essa oportunidade é justamente para enfraquecer suas capacidades. Capacidades que eles levaram décadas para construir. Não é só agora. Os alvos atingidos, como lançadores de foguetes, salas de comando e depósitos de armas, já vinham sendo acumulados pelo Hezbollah antes desta guerra. Enquanto os combates anteriores, que terminaram em 2024, resultaram na degradação de 80% do poder de fogo do Hezbollah, segundo o cálculo das FDI, sua liderança foi eliminada. Começou o processo de reconstrução e tinha capacidades remanescentes suficientes para que Israel não sentisse que havia completado a missão. Então, quando você leva tudo isso em consideração, o que estamos vendo agora é uma janela de oportunidade. É por isso que Israel está dizendo não. Está dizendo não, não agora. Acredito que Israel quer dialogar com o governo libanês e ver esse governo de forma positiva. Mas esse governo, sozinho, não consegue lidar com a ameaça. Acho que o governo libanês precisará ser paciente enquanto o exército israelense age. Acabamos de receber um alerta, talvez você tenha ouvido. E enquanto falamos com você, Yaakov, talvez no seu telefone também, estamos recebendo um alerta no nosso telefone sugerindo que o Irã está mais uma vez lançando algum tipo de míssil em direção a Israel. Novamente, vamos seguir o mesmo protocolo. Você vai ouvir esse alerta novamente nos nossos telefones, indicando um míssil iraniano vindo em direção a Israel. Se realmente ouvirmos as sirenes, nós vamos compartilhar isso. Pode ser que caia nas proximidades de Tel Aviv. Então, vamos para os abrigos mais uma vez.
Mas, por enquanto, vamos continuar com nossa equipe aqui no estúdio, até recebermos a confirmação de que Tel Aviv pode ser afetada. E estamos falando sobre as ameaças vindas do Irã. Nós sabemos disso. Há pouco tempo, as forças de defesa de Israel continuaram atacando alvos terroristas contra o regime. E instantes depois, aqui estamos nós com mais sirenes. Falamos sobre a sirene de alerta antecipado das forças de defesa de Israel. O comando da Frente Interna emite o alerta para os residentes da área de impacto prevista assim que identifica o lançamento de mísseis balísticos do Irã. E essa área de impacto prevista vai de Hadera, ao norte de Netânia, até a fronteira de Gaza, ao sul de Ashkelon. Então, isso inclui tudo o que está entre esses pontos. Esta é a parte mais densamente povoada por civis do Estado de Israel. E isso é mais uma indicação de que eles estão mirando a população civil agora, obviamente, como em todos esses alertas. Isso é feito para fornecer aos israelenses que não têm abrigos antiaéreos adequados em seus apartamentos, em suas casas, em seus prédios, a chance de se protegerem e se abrigarem adequadamente. Isso é realmente um luxo, sabe, entre aspas, que só os israelenses têm. De verdade, isso é. Infelizmente, nós não só nos acostumamos com isso, mas também fomos treinados pela guerra para fornecer o máximo de alertas antecipados e o maior número possível de camadas de defesa. E por isso, isso não é apenas uma parte integrante, mas uma parte crucial dessa estratégia de defesa. De tentar informar os israelenses o mais cedo possível que eles precisam se abrigar no local. Vou explicar de novo aos telespectadores, pois esse processo pode ser confuso. Ariel, nós já estamos acostumados com isso. Recebemos esse alerta antecipado. Você ouve os sons famosos do telefone que sobrepõem qualquer configuração. Se estiver ligado, ele tocará. Como Ariel disse, isso cobre uma área ampla. Isso indica que você receberá um segundo alerta, com 1 minuto e meio para ir ao abrigo, pois há um míssil possivelmente vindo na sua direção. Mas isso nem sempre acontece, seja porque o míssil é interceptado ou o lançamento falha, e por isso você não recebe o segundo alerta. Ou o sistema de defesa aérea conseguiu restringir a área de impacto para dentro da área que Ariel descreveu, para uma área menor, e somente essa área menor recebe o alarme. Então, novamente, esse segundo alarme pode ser mais específico em termos da área geográfica e da extensão que cobre. Na E24 News, como você disse, Benita, nossa política é ficar no estúdio após o primeiro aviso, pois pode não haver outro, dizendo que precisamos ir ao abrigo, mas queremos ficar com vocês o máximo possível. E claro, vale lembrar aos nossos telespectadores que para pessoas como nós, chegar ao abrigo pode levar muito pouco tempo, mas para os idosos, para pessoas doentes, para quem tem bebês, para quem tem muitos bebês, este é um momento incrivelmente estressante. Conseguir reunir todo mundo e levá-los rápido a um abrigo, garantindo que não tropecem no caminho, certo? Quanto aos abrigos e edifícios residenciais, prédios erguidos desde a Guerra do Golfo, no início dos anos 90, devem ter, por lei, um abrigo em cada apartamento. Então, no nosso apartamento, por exemplo, nós temos um abrigo dentro do apartamento, que é um dos quartos. E estamos começando a receber relatos de sirenes, não necessariamente onde estamos, mas em áreas ao redor. Então talvez não estejamos na área secundária onde a sirene realmente está tocando. Como estávamos explicando antes, ou simplesmente ainda não as ouvimos, mas obviamente estamos atentos e nossos celulares vão nos avisar. Mas de qualquer forma, prédios mais novos têm quartos seguros dentro de cada apartamento, o que obviamente é o mais fácil. Seus filhos podem dormir no quarto seguro, sem precisar acordar à noite, e a família tem um local para ir. Em alguns prédios há um abrigo coletivo onde os vizinhos se conhecem e ficam juntos. Já prédios antigos não possuem esse recurso. E aí você vai para abrigos públicos que foram abertos, até mesmo para as estações de VLT, algumas, embora não todas, alguns, embora nem todos os estacionamentos. E lá você já viu as fotos da comunidade. E agora uma sirene. Nós vamos para o abrigo. Nossa cobertura continua assim que for seguro fazê-lo. Mike Wagenheim, falando de Washington, D.C. Lá está o nosso abrigo antiaéreo. Será o fio mais uma vez, a equipe da E24 News descendo para a proteção. E nós ficaremos com você até que eles recebam o sinal verde para voltar. Esta guerra continua com o Irã.
Donald Trump faz mais uma ameaça. Há pouco tempo, depois que o Irã anunciou que começaria a plantar minas no Estreito de Hormuz, Trump fez um alerta, dizendo que o Irã pagará um preço alto se fizer isso. Até agora, não houve nenhuma confirmação da Casa Branca sobre as notícias de que o Irã já começou a colocar essas munições no Estreito de Hormuz. Caroline Leavitt, porta-voz de Trump, falou sobre o Irã nessa tarde, confirmando uma reportagem do Wall Street Journal de que aproximadamente 140 militares dos Estados Unidos ficaram feridos desde o início da guerra, sem contar as 7 mortos até agora. O Pentágono confirmou essa informação posteriormente. Leavitt também foi questionada diretamente sobre um tweet do secretário de Energia, Chris Wright, havia publicado pouco antes do início da coletiva, indicando que a Marinha dos Estados Unidos havia começado a escoltar embarcações pelo Estreito de Hormuz para defendê-las contra ataques iranianos. Pouco tempo depois, esse tweet foi apagado. Reconheceram isso, não disseram um motivo, mas indicaram que nenhuma atividade desse tipo havia começado no Estreito de Hormuz. No entanto, ela deixou em aberto a possibilidade de que tal operação pudesse começar se as circunstâncias justificassem. Claro, o governo Trump está, neste momento, mantendo um olhar atento sobre os preços da energia. Os preços do petróleo ultrapassaram $100 por barril pela primeira vez em vários anos. E qualquer questão relacionada ao bolso pode certamente ser prejudicial para o governo Trump. Neste momento, considerando a questão do custo de vida e as eleições de meio de mandato que se aproximam novamente, este é Mike Wagenheim, ao vivo com você de Washington, D.C. Estamos mantendo um olhar atento sobre os céus de Tel Aviv, com sirenes tocando e enviando nossa equipe para o abrigo abaixo. Manteremos você sempre bem informado sobre a situação lá no local à medida que avançamos. Enquanto isso, aqui em Washington hoje, o secretário de Defesa Pete Hegseth, junto com o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Kane, deram uma coletiva mais cedo nesta manhã, analisando alguns dos números até agora que deixaram Trump confiante sobre a direção da guerra até o momento. Hegseth apresentou uma série de conquistas até agora, incluindo: os lançamentos de mísseis balísticos iranianos diminuíram cerca de 90% desde o início da guerra. Os ataques de drones, de acordo com Dan Kane, caíram aproximadamente 83%. E as forças dos Estados Unidos destruíram mais de 50 embarcações navais iranianas. Kane explicou que os bombardeiros dos Estados Unidos usaram aquelas bombas anti-bunker de 900 quilos como munição penetrante contra locais de mísseis fortificados e instalações de lançamento subterrâneas. Kane reconheceu que as forças iranianas estão ajustando suas táticas, mas Kane disse que as forças dos Estados Unidos estão fazendo o mesmo e de forma mais rápida, disse Kane. E eles estão se adaptando, assim como nós. Mas estamos nos adaptando mais rápido do que eles, como estamos vendo agora com mais uma onda de ataques no Irã. Pete Hegseth disse à imprensa mais cedo nesta manhã que hoje será o dia mais letal da guerra até agora. Em termos de poder de fogo americano sendo utilizado, isso inclui mais caças e mais bombardeiros do que foram usados em qualquer dia da guerra até agora. E é isso que estamos vendo agora nesta última onda de ataques no Irã. Aqui é Mike Wagenheim, falando de Washington, D.C. Fora da Casa Branca, sirenes tocando em Tel Aviv. Estamos tentando obter uma indicação se há outras sirenes ou sinais de lançamentos de mísseis sobre o território israelense neste momento. E esperamos por alguma informação diretamente do local, se puderem nos informar aqui em Washington. Com relação aos preços do petróleo, obviamente estão voláteis neste momento, para dizer o mínimo.
Eles caíram bruscamente após o presidente Trump afirmar que a guerra terminaria em breve. Os comentários foram feitos ontem. No entanto, o cronograma ainda está muito incerto e as mensagens do governo Trump têm variado de um dia para o outro. E dependendo de com quem se conversa, esperamos que esses preços do petróleo continuem a oscilar e possivelmente de forma volátil nos próximos dias. Trump disse que não acredita que o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, possa, segundo suas palavras, viver em paz. Trump demonstrando sua raiva, consternação, decepção, seja lá o que for, com a escolha do jovem Khamenei. Os últimos dias, desde que esse anúncio foi feito, ele ainda não deu nenhuma indicação sobre o que pretende fazer a respeito, além de esperar para ver. Khamenei, por sua vez, ainda não fez nenhuma aparição pública conhecida desde que sua sucessão foi anunciada. O embaixador do Irã nas Nações Unidas acusou os Estados Unidos e Israel de deliberadamente atacar civis. Ataques teriam matado mais de 1.300 iranianos desde que o conflito começou em 28 de fevereiro. Amir Saed Erevani, o embaixador do Irã, também afirmou que o Conselho de Segurança da ONU estava fechando os olhos para a situação no Irã. Amanhã não será assim, mas não sei se isso agradará a Erevani, pois o Conselho de Segurança fará uma sessão especial. Amanhã à tarde, às 15h, no horário do leste dos Estados Unidos, 21h. Em Israel, onde uma resolução elaborada pelo Conselho de Cooperação do Golfo, os estados do CCG, condena o Irã por seus repetidos ataques aos seus vizinhos do Golfo. Uma situação sem precedentes lá no Conselho de Segurança, que acontecerá amanhã. Diversas fontes diplomáticas indicam que essa resolução já conseguiu quase, se não mais de 100 copatrocinadores até agora, todos se posicionando contra o Irã no Conselho de Segurança, que acontecerá amanhã à tarde. A Rússia apresentou uma resolução alternativa com um tom mais equilibrado, simplesmente condenando a violência e a destruição que ocorreram até agora. Sem citar nenhuma das partes especificamente, essa resolução não obteve muito apoio no Conselho de Segurança. E não está claro, neste momento, se a Rússia usará seu poder de veto como membro permanente do Conselho de Segurança para impedir que essa resolução do CCG seja aprovada amanhã. Que isso, na verdade, poderia irritar seus antigos aliados do Golfo ao fazer isso. Já que o Irã parece tão neutralizado e isolado quanto esteve na ONU há muito tempo. As autoridades de inteligência do Irã anunciaram que prenderam 30 pessoas, incluindo um estrangeiro, que eles acusam de espionagem e de trabalhar com adversários estrangeiros. Segundo uma agência de notícias estatal iraniana, hoje mais cedo. Bem, o presidente Trump disse que não descarta opções na guerra, incluindo o envio de tropas terrestres dos Estados Unidos. Segundo a secretária de imprensa, Karoline Leavitt. Em sua coletiva mais cedo hoje, ela disse à imprensa que a guerra dos Estados Unidos vai proporcionar preços mais baixos da gasolina para os americanos, mas, obviamente, a longo prazo, mesmo com o recente aumento nos custos de energia. A Casa Branca apresentou sua visão sobre como seria uma rendição incondicional do Irã, dizendo que os parâmetros disso serão determinados pessoalmente por Trump, mas que ainda não foram divulgados ao público. Certo. Senadores democratas saíram de uma reunião confidencial mais cedo hoje, exigindo que o governo Trump apresente publicamente seus argumentos para continuar a campanha militar contra o Irã. Eles querem levar o debate para fora das reuniões confidenciais no Capitólio. O senador Richard Blumenthal, um influente senador democrata, afirmou que ficou com essa impressão após participar de uma reunião confidencial mais cedo hoje, que será necessário colocar soldados americanos em solo para concluir a missão. Senadores democratas enviaram hoje uma carta exigindo que o secretário de Estado, o assessor de Segurança Nacional Marco Rubio e o secretário de Defesa Pete Hegseth compareçam para testemunhar em uma sessão aberta, explicando a razão para a continuação da guerra, juntamente com os objetivos e como tudo será encerrado.
Autoridades russas disseram a Trump em uma ligação telefônica ontem que não tem compartilhado informações sobre a localização de ativos militares dos Estados Unidos. Segundo o enviado especial Steve Witkoff, que deu entrevista à TV mais cedo. Hoje, o governo Trump tem falado sobre aliviar as sanções ao petróleo russo para tentar reduzir os custos de energia como resultado da guerra com o Irã. Nenhuma decisão final foi tomada ainda, embora certamente pareça ser essa a direção para a qual o governo está caminhando. Quando perguntaram a Witkoff como tinha tanta certeza de que os russos não mentiam, ele respondeu: "Não sou da inteligência. Pergunte à comunidade de inteligência para confirmar." Mas ele basicamente acredita na palavra dos russos de que não interferem. E Trump, ao ser questionado sobre o mesmo cenário alguns dias atrás, disse: "Se de fato eles estão interferindo, não está funcionando muito bem para os iranianos até agora." Como mencionamos no início, o Irã começou a colocar minas no Estreito de Hormuz, o ponto de estrangulamento energético crucial que transporta cerca de 1/5 de todo o petróleo bruto do mundo. Segundo duas pessoas familiarizadas com relatórios de inteligência dos Estados Unidos. Mike Wagenheim, falando aqui de Washington, D.C. Do lado de fora da Casa Branca, aguardamos notícias da nossa equipe lá em Jaffa sobre a situação. Eles estão no abrigo antiaéreo agora. Sirenes foram ouvidas em Tel Aviv há cerca de 20 minutos. Até o momento, entendemos que não há relatos de feridos. E nossa equipe, pelo que sabemos, agora está saindo do abrigo antiaéreo e estará de volta ao estúdio em instantes. Um anúncio aqui da Magen David Adom, eles dizem. Até o momento, não há vítimas conhecidas do recente ataque de foguetes. Médicos e paramédicos do Magen David Adom saíram para atender algumas pessoas que caíram a caminho de sua área protegida. Isso é comum nesses ataques de foguetes, e ele diz que atualizarão depois, se necessário. Mas até o momento não há vítimas conhecidas causadas pelos foguetes. Neste momento não temos certeza de quantos mísseis foram disparados em território israelense, embora estejamos analisando vídeos do que parece ser pelo menos uma interceptação nos céus de Israel. Vamos tentar obter confirmação sobre isso quando a equipe voltar ao estúdio. Novamente, aqui é o Mike Wagon. Estou falando com vocês de Washington, D.C., do lado de fora da Casa Branca. Nossa equipe está voltando para o abrigo enquanto falamos. Desculpe, para o estúdio enquanto falamos. Recebendo informações aqui do Comitê de Relações Exteriores do Senado e do presidente desse comitê, Jim Risch, republicano de Idaho. Ele acabou de divulgar um comunicado dizendo que vários membros do comitê solicitaram uma reunião sobre o Irã e que sua equipe está providenciando essa reunião. É provável que aconteça na próxima semana. Não há indicação do presidente Risch, do Comitê de Relações Exteriores do Senado, se essa reunião será realizada em sessão aberta ou fechada. Como acabei de mencionar há pouco, os democratas do Senado estão exigindo uma audiência aberta e o depoimento do secretário de Estado Marco Rubio e do secretário de Defesa Pete Hegseth. Mas lembre-se, isso não é só questão dos democratas. Embora a maioria dos republicanos não tenha sido tão enfática em sua oposição ou preocupação com a situação, eles têm pedido mais palavras de garantia, ou pelo menos uma direção, do governo Trump. Agora, vamos devolver para o estúdio. Em Jaffa, nossa equipe vai assumir. Muito obrigada ao nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, mais uma vez assumindo a transmissão de Washington, para que pudéssemos chegar ao abrigo. Nossa cobertura de notícias de última hora continua. Eu sou Benita Levine, comigo no estúdio, os colegas Owen Altman e Ariel Assaran. Se você nos assistir há 10 ou 15 minutos, deve ter ouvido enquanto nossa cobertura seguia. Primeiro, recebemos um alerta nos celulares, e cerca de 10 minutos depois, ainda estávamos no estúdio. Assim que ouvimos as sirenes soando sobre nós, fomos para o abrigo, e agora mais informações estão chegando. Estávamos entre milhões de pessoas em todo o centro do país que foram para o abrigo, porque mais uma vez o Irã estava lançando um míssil em direção a áreas civis do país. Ariel, o que estamos descobrindo? Estamos falando de aproximadamente 2 mísseis que foram interceptados, sem relatos de impacto direto ou de feridos. E sim, Benita, como você descreveu, quero dizer,
Isso se tornou principalmente um fator de perturbação, mas isso não significa que o país não esteja sendo severamente afetado por isso. Quer dizer, a economia está funcionando, mas em modo de emergência. Não há escolas, nem jardins de infância, a maioria das pessoas está trabalhando de casa. E então, além disso, quando você tem sirenes no meio do dia, no meio da noite, quando você precisa levar crianças pequenas, bebês, idosos, pessoas doentes para os abrigos, isso é como é aterrorizar uma nação inteira. Israel não é o único país sendo aterrorizado pelo Irã. É um entre 13, de acordo com a contagem mais recente. Mas no que diz respeito a Israel, estamos sofrendo com isso neste exato momento. E o Irã está anunciando que acabou de lançar o 30º ataque contra Israel desde que a guerra começou. E se no começo eles lançavam 5, 10 mísseis por rajada, agora vemos que estão lançando apenas 1 ou 2 a cada rajada. O que é uma indicação muito clara das capacidades de lançamento deles terem sido degradadas. Ao mesmo tempo, muitos desses mísseis têm ogivas de fragmentação e conseguem se dividir e causar uma quantidade enorme de danos. Owen Altman. Certo. O lado negativo do ponto de vista do Irã, como o Ariel estava dizendo mais cedo na transmissão antes da sirene, é que você perde o impacto de um impacto direto. E as cenas que vimos com mais frequência durante a guerra em junho passado e na guerra de 12 dias, pois, ao se dividir, ele não possui ogiva para causar impacto direto. O lado positivo é que ele espalha munições de fragmentação por área maior, podendo atingir mais pessoas, principalmente ao ar livre. Pode ter mais impacto assim. Como Ariel disse, o principal impacto é psicológico e econômico, não físico. Benita, enquanto encerramos nossa transmissão, pensando nas próximas 24 horas, quais são as coisas que eu devo observar e que talvez todos nós devêssemos observar? Em primeiro lugar, a questão dos preços do petróleo. Qual é o impacto das medidas que o governo está tomando, seja no Estreito de Hormuz, liberando o petróleo russo ou potencialmente abrindo as reservas emergenciais de petróleo nos mercados? Seria possível travar uma guerra de alta intensidade e, ao mesmo tempo, adotar medidas para aliviar os mercados de petróleo? E dessa forma, de certa maneira, resolver o impasse, obviamente, sobre o paradeiro de Mujtaba Khamenei, independentemente dos rumores. Ouvimos dos estados do Golfo sobre suas intenções e posicionamento na guerra. E, obviamente, continuaremos aqui em Israel analisando e superanalisando cada vírgula, cada ponto e cada meia sílaba que sai da boca de Donald Trump. E enquanto isso, no local, uma atualização rápida. Sabemos que as FDI estão atacando alvos terroristas mais uma vez dentro do Irã. Rapidamente. Ariel, sim. As FDI disseram que estão lançando uma nova onda de ataques contra locais do regime inteira. Isso coincide com relatos de sons de explosões ouvidos na capital iraniana. Então, além de atacar as capacidades ofensivas do Irã, Israel também está atacando o aparato opressor do Irã contra seu próprio povo, preparando o terreno para a próxima fase da guerra. A guerra continua. Muito obrigada aos correspondentes sênior Ariel Assaran e Owen Altman. Encerramos esta edição de Notícias de Última Hora. Você pode, claro, nos acompanhar nas redes sociais para mais informações e conferir nossa programação ao vivo em inglês para ficar por dentro de todos os detalhes. Eu sou Benita Lavini, obrigada por assistir.